Então, gente, essa planilha que eu vou apresentar aqui agora para vocês foi a planilha onde a gente trabalhou as funções índice, escolher, concatenar, o uso do parâmetro calls, da função calls dentro da função procv. Também a gente viu um pouco de máscara de dados e também como extrair texto de uma célula tanto à direita quanto à esquerda, de um certo ponto à esquerda, e também as funções é texto e é número. Então as funções assim, é bem simples de aprender, não é função complexa, mas que tem uma grande utilidade. Vou aqui começar a apresentar essa planilha. Aqui vou apresentar a função call e a função lim. Então o objetivo da função call é ela apresentar para você qual o número da coluna onde se encontra essa função call. Então aqui eu quero saber qual o número da coluna xfd4, que é a última coluna que tem aqui na nossa planilha. Então, a última coluna é o número 16.384. Se eu colocasse aqui igual col C2, ele me dá 3. Ou seja, a coluna onde se encontra a coluna C é a terceira coluna da minha matriz, da minha planilha. Assim por diante. Então ele é uma função que retorna o número da coluna. E é útil utilizar junto com o ProCV porque você vai ter sempre o número da coluna dentro da função. Você não vai perder a referência caso o número da coluna altere. Então aqui é a função call, que retorna o número da coluna que está selecionada, referenciada na célula. Coluna G é a sétima coluna. E agora aqui a função lim, igual lim, essa aqui é a última linha que nós temos aqui na nossa planilha, que é 1.048.576. Então se eu colocasse aqui lim, qual o número da linha A8? O número da linha 8 é a oitava linha. Então ela te dá a sequência que se encontra a linha. Também pode ser usada junto com a função proch para indicar e retornar o número da linha que se encontra o valor que você está pretendendo buscar. E aqui nós temos também um exemplo bem simples da função escolher. Não é uma função muito utilizada. Coloquei aqui para a gente ver como que ela funciona. Você digita igual escolher, escolhe o número índice e ele vai escolher dentro dessas células que você indicou aqui. Essa função não aceita o intervalo selecionado de tanto a tanto, de tal célula até tal célula, ela não aceita, ela só permite você adicione valor dessa forma aqui. E é que eu indiquei para ela apresentar escolher o primeiro valor. Então o nome do primeiro valor é Gideão. Se eu tivesse colocado aqui o quinto, eu ia buscar o quinto valor na ordem 1, 2, 3, 4, 5, Elza, tá certo? E assim por diante. Esse valor aqui está dentro da função, mas eu poderia colocar o valor em outra célula aqui, por exemplo, na célula C15, ao invés de ser um número dentro da função. Pronto. 3 Renan, 7 Horácio e assim por diante. E aqui também é uma nova função escolher. Posso colocar também referenciada a uma outra célula. Coloquei a célula C16. Pronto. Então aqui é a função escolher. E aqui ela tem outra função também, que é a função, não precisa
exatamente uma função, mas pode ser usado como função sim. É como você concatenar dados. Então eu tenho aqui um dado na célula C11, na célula C12, que é Horácio, depois Solon. Então aqui eu vou concatenar esses dois valores. Então eu utilizo esse valor, esse operador aqui, para poder concatenar, para poder juntar um com o outro. Horácio e Solon. Então juntou aqui, mas ficou totalmente junto porque eu apenas coloquei um operador. Então dentro desse operador eu posso colocar um espaço, por exemplo. Coloquei um espaço e ficou Horácio, espaço, Solon. Isso aqui indica um espaço vazio. Se eu quisesse colocar uma preposição, colocaria aqui entre um espaço e outro, dessa forma. Então, utilizando o operador concatenar, é possível a gente fazer uma sequência de texto bem extensa e coerente. É só você juntar os dados corretos, observar um pouco na concordância que vai formar o texto e no gênero que vai se referenciar aos dados, dados pessoais principalmente. E você vai ter aí um concatenar que vai te retornar como valor um resultado textual, um resultado qualitativo de acordo com os dados que você está inserindo dentro dessa frase concatenando. Então aqui é o operador concatenar. Você também poderia utilizar a função concatenar, que seria igual concatenar e depois selecionar os textos. Selecionar esse com esse, concatenar. Mesma coisa, Horácio, Solon. Concatenar esse, colocar um texto vazio aqui e concatenar junto com esse, Horácio, Solon. Então você pode concatenar com a função concatenar ou também com o operador de concatenação aqui. E aqui também embaixo a gente viu a função índice. A função índice, ela tem uma função parecida com a função escolher que eu estava explicando aqui. A função índice, ela utiliza uma referência diferente. Então ela pede um argumento índice igual índice, que é a função. Deixa eu dar aqui um zoom maior. Ela pede a matriz dos dados. Aqui eu coloquei a matriz de A10 até B18. Vamos ver onde é que é isso aqui. A10, que é nomes, até B18, que é o último sobrenome. Voltando aqui. Depois eu coloquei qual o número da linha. Eu disse que era a linha 5, a quinta linha e C23, que é a da primeira coluna. Então ele vai me retornar um valor que é correspondente à quinta linha da primeira coluna. Esse valor é Rafael. Se fosse a terceira linha, Maria, que é justamente a ordem aqui. 1, 2, 3, Maria. Linha 3, Maria. Lembrando que você poderia digitar também esse valor aqui, 3, também daria no mesmo resultado, mas a gente está usando a referência da célula aqui em C22 e C23. Então se colocasse coluna 2, iria ser o terceiro resultado, terceira linha da segunda coluna, que seria 3, Aratanha. Isso mesmo, 3, a segunda coluna. Então aqui eu fiz a mesma função, mesma matriz, A10 até B18, D22, que é aqui a linha 2, número da linha primeiro, depois o número da coluna
coluna 2. Para não ficar repetindo, para ficar nome e sobrenome, eu vou colocar aqui a coluna 1, que é o nome. E sobrenome é a coluna 2. E mudar apenas a linha. Então essa aqui é a função índice, que também pode ser usada com outras funções. Com a função corresp faz uma tarefa muito parecida e vai muito mais além também do que a função procv. Então a função índice tem as características principais, e também nessa mesma planilha a gente já viu já. A gente viu aqui também o uso do procv com a função call para poder determinar o número da coluna em que se vai buscar os dados na fonte. E aqui eu tenho um exemplo bem simples. Aqui é o nome, endereço, bairro e telefone. Eu tenho essa nova planilha aqui, onde eu quero fazer, eu quero copiar, procurar o endereço e o bairro e o telefone de cada um desses clientes aqui. E aqui eu tenho uma fonte de dados. Então eu vou procurar, nesse caso aqui, o valor Maria, F2, Maria, é o valor procurado. Aqui na matriz A2 até D4, A2 até D4, onde está selecionado aqui de vermelho. E aqui eu utilizei a função call, número, índice, coluna. Então, de acordo com a coluna referente à célula B2, que vai ser a segunda coluna. E aqui, procurar por intervalo, no caso 0 é falso, é uma correspondência exata. Então aqui eu achei Rua das Flores. Como está referenciado com a coluna dessa forma aqui, com a função call, eu posso fazer uma busca também para as colunas do lado e ficar despreocupado, porque a função call vai me retornar o valor correto. Então ela também vai caminhar junto, vai fazer a mesma cópia. Então vai referenciar a próxima coluna, que vai dar um novo valor, e assim você pode fazer esse tipo de procedimento aqui. Procv com a função call. Bem simples. Aqui também a gente falou sobre máscara de dados, que é uma forma de pré-definir a forma como vai ficar a disposição de um texto dentro de um formato que pode ser composto por ponto, hífen, parênteses, barra. Então isso é como a gente vê no CPF, no CNPJ, em número de processos. Então a gente pode formatar uma máscara de dados para que todos os números que a gente for inserir em determinado lugar, eles fiquem padronizados com ponto, traço, onde você quer que eles fiquem. Então eu vou aqui dar um exemplo de uma máscara de dados de CPF. Então, como você pode ver aqui, que eu tenho um CPF, eu utilizei aí essa função num ponto character, só para a gente ter um resultado de quantos caracteres tem nesse texto. Então aqui eu tenho 12 dígitos. 12 dígitos. Se o CPF ele tem 11 dígitos. Então, se eu mandasse uma lista bem grande com vários nomes para alguém inserir um a um o CPF, poderia acontecer que determinado valor viesse separado com ponto, outro sem ponto, outro colocou só um espaço, não colocou o traço. Então, para evitar que esse trabalho fique um pouco tedioso, demorado também, você pode padronizar com que a pessoa insira somente os números e automaticamente
os dados já são formatados de acordo com a estrutura que você definiu. Então aqui eu tenho uma configuração bem simples, que é quando você clica no botão direito e clica em formatar células. Botão direito, depois formatar células. Aí você tem aqui algumas opções em personalizado. E aqui eu criei uma máscara de dados, ou seja, um modelo pré-definido para o CPF ficar dessa forma aqui. Vejam que quando eu digitei os números, eu não precisei digitar nem ponto e nem hífen. E quando eu coloquei aqui a função num ponto carácter, por mais que você estiver vendo aqui 2 pontos e mais um traço, contando vai dar 14, mas os caracteres que estão na célula são apenas 11. Porque a máscara de dados não conta como um dígito. Então aqui na máscara de dados, botão direito, depois formatar células, eu predefini o seguinte, que 000 são valores, são números coringa, qualquer número que você poderia digitar, e aqui entre aspas você tem um ponto. Então tudo aquilo que você quer configurar com máscara de dados dentro de uma sequência de números, por exemplo, que é o CPF, você vai colocar entre aspas. Então 87, então aqui eu tenho 878, ou seja, 000, qualquer número, entre aspas, ponto, depois temos 585, mais 3 dígitos, e entre aspas, mais um ponto, 645, mais 3 dígitos, depois um hífen, entre aspas, e depois 25, mais 00. Então é uma máscara de dados. Vamos supor que eu quisesse trocar esse hífen por um outro se colocar uma barra aqui, ao invés de hífen, colocar uma barra. Então, coloquei uma barra, clicou em OK, e vai lá ficar uma barra. Mas quando eu editar, não vai apresentar nem ponto, nem barra, nem nada. Vou aqui formatar de novo, formatar células, e vou colocar novamente o hífen. Cliquei em OK. Então essa é a vantagem de você trabalhar com máscara de dados também. Outro detalhe é a capacidade que a pessoa pode ter de colocar dígitos a mais do que o necessário, ou tentar digitar outra informação que não seja o CPF. Então você pode aqui criar uma máscara de dados, aliás, uma validação de dados. Como você pode observar aqui, tem até uma mensagem de entrada. Aqui tem apenas números, não precisa digitar os pontos e traços do CPF. Então isso aqui é uma regra de validação. Eu já mostrei isso no vídeo anterior. Você clica em dados, validação de dados, e a validação que eu criei aqui não é de lista, ela é de comprimento do texto. Então ela só vai permitir que você digite no mínimo 11 caracteres e no máximo 11. Então ela está bem aqui, comprimento do texto. Dados está entre no mínimo 11 e no máximo 11. Então você vai ser obrigado a digitar aqui 11 números, nem a menos nem a mais. Então porque 11 números é a quantidade de dígitos do CPF. Clicou em OK. Se por acaso alguém quiser colocar mais de um dígito, vai dar um erro. Você deve digitar apenas os 11 números do CPF. Beleza. Vamos ver aqui como é que eu coloquei essas mensagens de erro também. Aliás, vem aqui validação de dados. Essa mensagem de entrada, que é essa daqui, quando eu clico na célula, você vai configurar ela aqui, mensagem de entrada. Então o título eu coloquei apenas números,
E a mensagem de entrada eu coloquei: não precisa digitar os pontos e traços do CPF. E aqui, alerta de erro, você escolhe um ícone. Eu coloquei esse aqui, parar, esse símbolo aqui. E o título: erro de inserção de dados. Você deve digitar apenas os 11 números do CPF. Ok também. Então são duas mensagens, uma para quando você seleciona a célula antes de editar, e outra de erro caso você não atenda aos parâmetros da lista, aliás, da validação, das configurações da validação que você colocou, nesse caso aqui, comprimento do texto, com dados entre 11 e 11 caracteres. E aqui também eu criei uma máscara de dados para número de processo. Aqui, botão direito, formatar células. Então a gente vê aqui que o processo, de acordo com a instituição, ele tem um prefixo padrão, que no caso é 23067. 23067 então é uma máscara de dados. Então eu coloquei aqui como sendo uma parte que é máscara, e tem que ser esses números padrões aqui. E aqui eu tenho 00000, que são caracteres coringa, qualquer número, entre aspas a barra, que faz parte do número do processo, depois mais 4 zeros, depois mais um dígito, entre aspas, e depois 00. O resultado foi esse aqui. Então esse número 8272011390 é o número de processo. E quando eu coloquei aquele na máscara, ele ficou o número de processos padrão, com o dígito, com a barra, com outro ponto, onde deveria estar. E aqui outra máscara de dados para CNPJ. Esse aqui é o CNPJ. E aqui eu formatei, criei uma máscara de dados 00, depois ponto entre aspas, 000 ponto entre aspas, 000 barra entre aspas, 000 tracinho entre aspas, 00. E aí a gente tem a máscara de dados para um CPF. Fica mais fácil a gente trabalhar com os valores exatos quando você estabelece regras de validação e utiliza esses recursos aqui. E aqui eu tenho também um recurso muito interessante, que é de extrair texto, tanto à esquerda quanto à direita, e de um determinado ponto à esquerda. Esse aqui eu tenho uma função que o nome dela é ext.texto. Essa função aqui, ext.texto. Então aqui eu tenho alguns parâmetros da função que ela exige, que ela pede o texto para analisar. Então o texto aqui está em A2, que é essa frase: todos os bens com valor superior a 5.000 devem ser declarados, tarará, até um bem financiado ou um quitado. Então ela vai extrair desse texto A2 do primeiro caractere inicial até o caractere 131. Vamos ver aqui o que ele tirou. Bom, aqui não tirou nada, porque a quantidade de caracteres que eu tenho aqui é 131. Então aqui, se eu tirar essa função aqui que conta os caracteres, colocar 130, então você já viu aqui que já assumiu o ponto de quitado. Se colocar 131 de novo, e já vai aparecer o texto aqui completo. Então aqui eu vou visualizar até o caractere de número 50. Então ele vai me dar do primeiro caractere até o 50.
Se eu mudar o caractere aqui, segundo caractere até o 50, do quinto caractere até o 50, ou seja, desse S aqui, esse é o quinto caractere, até o caractere número 50, nessa ordem. Do quinto caractere, exibir até o sexto. Do quinto caractere, exibir até o décimo. Então é assim que funciona a função ext.texto. Quando você quer tirar determinada quantidade de caracteres de um lado e também daquele ponto até quanto você quer tirar para a direita. Então essa função extrair texto, ext.texto. E aqui nós temos a função também, a função direita. Então a função direita vai exibir a quantidade de dígitos desejados da direita para a esquerda. Então aqui os 8 primeiros dígitos da direita é quitado. Então a função aqui está lendo o que? Igual direita a 8, que é o texto, e B8, que é o número de caracteres. Vamos supor que o número de caracteres aqui fosse 20. Então eu iria exibir os 20 caracteres da direita. Essa é a função direita. E aqui é a função esquerda. Nesse caso aqui, ela vai tirar 8 caracteres à esquerda desse número de processo aqui. Então apresentou aqui 8 caracteres à esquerda, ficou 000222720. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres à esquerda. Então igual esquerda A16, que é o texto que tem o número do processo, A16, e B16, que é a quantidade de caracteres, que são 8. Então tem o resultado, 8 caracteres à esquerda. E essa função aqui também, que serve para a gente verificar se determinada célula tem texto ou se tem número. Então a função é texto. É como se fosse a pergunta, é texto? Eu até coloquei ele no cabeçalho. É texto? Então você quer saber se esse número aqui é um texto. Verdadeiro, é um texto. Mas é um texto porque é só o texto porque tem um hífen. Aqui a gente tem, perguntamos se a célula A3 é um texto. Verdadeiro, é um texto, mas porque está formatado como texto, número armazenado como texto. Se eu converter em número, vai não ser mais texto, vai ser um número. Tem até aqui a função é número, vou já explicar, ao invés de texto. Então 7085955 é texto? Agora não, agora já virou número, que eu converti em número, então é falso. Então João Moreira da Silva é texto? Sim, verdadeiro. 0,125 é texto? Falso, não. Aqui é um número, tem vírgula. 0,125 é verdadeiro? É texto? Não. Não é um texto. Você pode achar que não é um texto, mas só se tivesse vírgula. 0,125 sim, não é texto. Agora 0,125 você já está fazendo referência a um texto. Você colocou um ponto. Então por isso que a função é texto e vai retornar verdadeiro. E perguntou se é 0,125 é número, vai retornar falso. Agora 0,125 é verdadeiro. João Moreira da Silva é número? Falso. 7085955 verdadeiro. E conteúdo, se é número, falso. Então a função é num. É num e é texto. Então essas aqui foram as funções que nós vimos nessa planilha. Espero que vocês tenham compreendido o que a gente quis passar aqui nesses pequenos exemplos. Estamos aqui
aptos a receber sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. Qualquer dúvida, manda aquele e-mail, manda com a planilha junto pra gente falar um pouco e responder um pouco sua pergunta e colaborar com o seu aprendizado também.